Bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um bate-papo inclusivo e sustentável, um BIS da CIS, da nossa Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis. O tema de hoje é um tema que nos é muito caro, porque envolve o nosso eixo de atuação em advocacy para regulações financeiras ESG cada vez mais robustas, né? O Brasil tem os nossos 4 reguladores financeiros ativos nessa agenda, em maior ou menor grau de profundidade, há mais ou menos tempo. O Banco Central inaugurou essa agenda no crédito rural em 2008, aprofundou depois em 2014, CVM também desde 2014, tem normas, alguma coisa nesse sentido. A Previ, que a rigor, né, desde 2009, tem alguma iniciativa também aprofundou depois em 2018. A SUSEP fez uma primeira aproximação em dezembro de 2019, aprofundou bastante no ano passado, e nós temos interagido aí com os reguladores financeiros brasileiros, contribuindo em consultas públicas desde antes de eu fundar a CIS como associação. Fazia contribuições já quando a gente era uma consultoria, e tive a alegria de ter muitas delas acolhidas pelo Banco Central, pela SUSEP, e uma pequena contribuição acolhida pela CVM na consulta pública que ela fez em 2021, quando saiu a norma mais avançada sobre esse assunto, que representou um avanço enorme em relação à anterior, de 2014, e a gente vai falar um pouco dela, aliás, bastante dela hoje. A gente fala muito dela nesse estudo que eu vou apresentar para vocês, porque justamente esse ano de 2023, a partir do final de maio, 31 de maio, pela primeira vez, as empresas listadas na B3 ou não, empresas emissoras de títulos e valores mobiliários que estão obrigadas a apresentar a formulário de referência, elas tiveram que seguir a nova norma de dezembro de 2021 da CVM. Então, a gente, nesse estudo que eu vou apresentar, abordamos vários temas, mas um deles é a divulgação de informações ESG por empresas emissoras de títulos e valores imobiliários no Brasil, empresas que têm acesso ao mercado de capitais, e nós fizemos uma avaliação do impacto dessa norma, se as empresas relataram ou não todas as novas informações pedidas, e sem nenhuma avaliação qualitativa. E também fizemos uma avaliação da transparência delas em relação a iniciativas voluntárias, relatórios de sustentabilidade, questionários CDP e questionários do ISE, da B3, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que inclui 40 empresas com desempenho superior em sustentabilidade no Brasil. Isso para descrever aí o grande levantamento do estágio em que o mercado brasileiro se encontra nessa matéria. Mas o nosso estudo não trata só disso, vou começar a compartilhar a tela com vocês. Não vou apresentar meus debatedores agora, vou apresentar os nossos ilustres debatedores à medida que eles forem falar. Eu agradeço demais a presença da Nathalie, da CVM, do Fábio Coelho, da ANEC, e da Raquel Castelpode, da ABRAP, mas, por enquanto, só o nome deles, agradeço a presença e vou apresentá-los quando cada um for falar, tá? Vou começar a compartilhar a tela, apresentar esse estudo para vocês, que é um estudo extenso, não vou fazer uma apresentação exaustiva, vou convidá-los, claro, a ler o estudo, e peço a Tatiane, nossa assistente administrativa de comunicação, para já colocar o link para o estudo na íntegra no chat. Por favor, Tati. Então, como eu disse a vocês, o propósito final desse estudo é contribuir com a CVM, nosso regulador de mercado de capitais, para avançar ainda mais na agenda ambiental, social e climática, nas suas normas, nas normas que são de sua competência no Brasil. Tá? O estudo, então, se divide em 6 eixos, sendo que o primeiro é o mais extenso, de longe, foi para ele que a gente fez esse levantamento de transparência de 60 empresas listadas na B3, que são, ao mesmo tempo, empresas que ocupam algumas das primeiras posições em valor de mercado nos seus setores,
e operam em setores com grandes impactos ambientais, sociais e climáticos, tá? Setores de agropecuária, papel e celulose, mineração, setores industriais, petróleo e gás, energia elétrica, água e esgoto, destinação de resíduos, transportes e portos, e ainda 3 empresas do setor de varejo, sendo que uma delas a gente escolheu, a Vivara, por ser do setor de joias, em razão de todos os problemas envolvendo ilegalidade na cadeia do ouro no Brasil, dos quais o exemplo extremo é a situação dos Yanomami lá em Roraima. Então, essas empresas em conjunto representam mais de 56% do valor total de mercado do conjunto de quase 400 empresas, ou cerca de 400 empresas listadas na B3, tá? Então, em termos de número, só 15% do universo, né, das 400 empresas. Mas, em termos de valor de mercado, quase 60% do valor de mercado das empresas listadas na B3, então é uma amostra bastante representativa. Tem Vale, tem Petrobras, tem JBS, tem as maiores aí do setor elétrico, etc, etc, etc. Tá? Tem Carrefour, no varejo. E para fazer as nossas recomendações, basicamente, nós analisamos o que a norma atual da CVM traz, o que essas empresas todas já divulgam, o que o universo do EASY, que é um universo distinto de 40 empresas, 41, considerando uma empresa que respondeu o EASY, mas não foi incluída, respondeu o questionário, não foi incluída, que é a seguradora Porto Seguro. Faltou o setor bancário, claro que sim. Falando em setor financeiro, 5 bancos também foram analisados, né, que são 5 dos maiores 6 bancos brasileiros. A Caixa não, porque a Caixa é empresa pública federal e não emite títulos e valores imobiliários. Mas os outros 5 dos 6 maiores bancos brasileiros também fazem parte, naturalmente, do universo analisado, e a gente incluiu a Porto Seguro, que é uma das maiores, não é a maior, mas é uma das maiores seguradoras brasileiras na B3. Mas a gente analisou a nossa norma, a norma da CVM, a norma vigente, analisamos o grau de transparência atual desse universo de empresas que eu acabei de descrever e analisamos outras 2 fontes importantíssimas. Outras normas de reguladores de capitais em outros países e regiões do globo, né, notadamente a mais recente e abrangente, que é a Corporate Sustainability Reporting Directive da União Europeia, CSRD, que foi publicada em dezembro e complementada por um ato delegado agora em junho desse ano, os European Sustainability Reporting Standards, ESRS, que trouxe algumas inovações bem importantes nesse cenário, inclusive algumas que a CIS já vem defendendo publicamente há muito tempo, e nós participamos das consultas públicas dessa norma também, e algumas das nossas contribuições, que certamente não foram só da CIS, essas sugestões, a gente tem a felicidade de ver que estão contempladas na redação final da norma. E olhamos, o outro grande universo dos grandes desenvolvimentos em matéria de autorregulação de âmbito global. E aí os dois grandes inputs recentes foram os padrões S1 e S2 do IFRS, né, publicados também no semestre passado, e as recomendações da Task Force on Nature Related Financial Disclosures, a TNFD, que foram publicadas 3 dias atrás, menos de 3 dias atrás, que foi no período noturno, foram lançadas presencialmente durante a Climate Week, na Bolsa de Nova York, e publicadas online dia 18 à noite. E como eu acompanho essa agenda faz bastante tempo, eu fiz engajamento com as partes interessadas do setor financeiro no Brasil sobre a TNFD desde 2020, então já estava bastante familiarizada aí para considerar essas recomendações também no nosso estudo. Então, essa foi a metodologia para o item 1, que eu já vou abordar em seguida, tá? Para o item 2, que todos os itens seguintes são bem mais curtos, né?
a nossa contribuição não chega a ser tão aprofundada, mas ela entendo que também tem bastante valor, porque são temas que ainda não são tratados pela regulação brasileira de mercado de capitais. Um deles é a questão dos ratings ASG, os ratings de empresas em temas ASG, que começam a ser oferecidos nos últimos anos por agências de risco, tanto no Brasil quanto em outros países. E esse é um tema. Tem alguém, Paty, minha co-host, fecha o microfone de Sim, mas quem mesmo. tiver. Não, Acho que eu estou vendo aqui. minha faculdade acaba no final do ano. Consegui ver quem era a pessoa e fechei o microfone. Fica de olho aí, Tati, se isso acontecer, e fecha o microfone quando houver som que possa aí nos perturbar. Enfim, esse tema dos ratings ASG, de agências de risco, é um tema que ele não está tratado por regulação de mercado de capitais, não é só no Brasil. Ele não tem, nenhum país do mundo ainda tem regulação de rating ASG de agências de risco. Mas a IOSCO, né, que reúne todos os reguladores de mercado de capitais do mundo, já observou a importância do tema, que é um tema que exige maior transparência, porque vem sendo uma fonte de informação relevante, usada por investidores institucionais mundo afora, e publicou um estudo pioneiro em novembro de 2021, e depois disso a União Europeia publicou uma minuta de norma, fez uma consulta pública no ano passado, onde nós contribuímos, fez outra no primeiro semestre desse ano, que encerrou-se agora, no dia 2 de setembro, onde também contribuímos, a CIS também contribuiu, e como esse é um produto que é oferecido no mercado brasileiro e que investidores institucionais brasileiros começam a usar, eu confirmei isso com algumas fontes privilegiadas, aí, como o nosso amigo Fábio Coelho, que vai falar para nós, me parece que seria interessante o Brasil, quem sabe, ser um first mover e regular esse tema no nosso mercado também, para que exista mais transparência. Na mesma linha das regulações que a CVM já tem sobre agência de risco, de que esses ratings têm que divulgar sua metodologia, suas fontes de informação, etc., etc. Na mesma linha, fazendo as devidas adaptações para a matéria ASG que esses ratings se dispõem a tratar. Outro tema que eu vou abordar é a rotulagem de fundos de investimento em matéria ESG. Nesse, a CVM já atuou, a norma é de dezembro de 2022, uma norma que trata de vários outros temas, a resolução 175 do ano passado, e que no artigo 49 abordou esse tema dos rótulos ESG de fundos de investimento. Vou explicar um pouquinho melhor o que ela trata quando chegar nesse slide. E a gente vai dar algumas contribuições para a norma avançar um pouco mais, na medida em que parece necessário para proteger o interesse de investidores, que é a grande missão da CVM. E, em seguida, vou comentar algumas sugestões muito breves da regulação de fundos de investimento que tem na sua composição empresas que operam em setores de alto risco ambiental, social e climático. Vou aprofundar um pouquinho o exemplo do FIAGRO, para o setor agrícola, mas certamente existem muitos outros fundos com essa característica. E, em seguida, vamos dar a nossa contribuição aí para um debate que é pouco explorado no Brasil, mas já chegou a ser bastante explorado aqui na União Europeia, que é uma possível regulação de títulos verdes e afins, né? É um tema que nós temos autorregulação já há muito tempo, da ICMA e da Climate Bonds Initiative, que tem sido amplamente adotada pelo mercado, mas essa autorregulação não aborda um ponto-chave que eu vou apresentar para vocês. E, por último, o tema que eu vou tratar são as preferências de investidores de varejo em matéria ASG, um tema para o qual só a União Europeia tem regulação desde 2021, e que seria bem interessante porque pequenos investidores de varejo, como sou eu e certamente muitos de vocês que desejam incorporar fatores ESG nas suas preferências de investimento, hoje nem sempre encontramos um cardápio à altura do nosso apetite. Então, a gente vai dar
nossa primeira contribuição para esse debate começar no Brasil. Então, esse é o nosso cardápio, né? Começando, então, pelo universo da divulgação de informações ESG pelas empresas emissoras que captam recursos no mercado de capitais. Primeira sugestão que fazemos, a inspiração aí é claramente outras regulações de mercado de capitais, é de que a CVM defina claramente quais são as empresas que têm que elaborar relatório de sustentabilidade, tá? Muitos reguladores definem isso de acordo com o número de empregados. É o caso da União Europeia. Já em 2014, ela definia que empresas com mais de 500 empregados tinham que relatar em matéria. Na época, ela usava uma terminologia que agora foi superada, que era relato de informações não financeiras. Felizmente, foi superado. Está cada vez mais claro que as informações ambientais, sociais e climáticas têm relevância financeira, sim. Então, por isso que agora a norma fala em relato de sustentabilidade, não mais em relato de informações não financeiras. E ela continua definindo o universo de empresas que têm que relatar, inclusive ampliou esse universo de tal forma que em pequenas e médias empresas, desde que listadas em bolsas de valores aqui na União Europeia, também tem que fazer relato de sustentabilidade. É um relato simplificado, sim, não é o mesmo relato das grandes corporações, mas se elas captam recursos em bolsas de valores, elas têm que ter um relato ao menos simplificado. Então, essa questão da definição do universo é muito importante. O nosso estudo, por exemplo, relatou que empresas que operam em setores de altíssimo risco, setores industriais, indústria de produtos de limpeza, por exemplo, indústria têxtil, é um setor altamente poluente, foi eleito como um dos setores prioritários para a TNFD desenvolver recomendações setoriais, poluente de recursos hídricos, né, poluindo fontes de abastecimento de água de populações no Brasil. Grandes empresas aí do nosso universo não têm relatório de sustentabilidade. A gente está falando de relato de acordo com recomendações da TCFD, da TCNFD, tem empresas industriais aí que não têm relatório de sustentabilidade no Brasil, de setores de altíssimo risco. Empresas do setor agropecuário, empresas do setor de transportes, de construção pesada, não têm relatório de sustentabilidade ainda no Brasil. Portos também. Então, isso é um problema evidente quando você vê que a regulação deixa livres as empresas para decidirem. E os motivos, empresas de indústria química também no nosso universo, o que elas dizem, né? Porque o modelo da CVM é relate ou explique. A legislação não obriga. Elas dizem isso. Eu não faço relatório de sustentabilidade porque a legislação não me obriga. Pois, CVM, vocês podem obrigar, vocês têm a caneta. Outra diz, porque o custo é muito alto. Bom, se você opera no setor com risco alto, você tem que ter como fazer custos aos riscos de sustentabilidade e aos deveres de transparência que isso exige, né? Então, essa é uma recomendação bastante importante e chave que a gente faz para a CVM, definir claramente o universo de empresas que tem que relatar, tá? Porque existe uma distância enorme entre empresas que possuem e as que não possuem relatório de sustentabilidade, as que só preenchem o formulário de referência, as que só... E no nosso universo selecionado, para ser bem preciso, são 8 empresas, tá? E só uma delas opera num setor que a gente pode defender, esse setor talvez não precise, que é um setor de varejo, uma rede de supermercados. Todas as outras operam em setores com altíssimo risco socioambiental. Setor de varejo, claro que tem na cadeia também, né? Risco ambiental, mas vamos ser benevolentes, seria o mais setor aí de menor risco evidente. 8 das 60 empresas não possuem, então, relatório de sustentabilidade. As outras recomendações-chave que fazemos dizem respeito à definição das atividades produtivas, dados quantitativos. Todos que atuam na área ambiental sabem que é muito importante medir, por exemplo, consumo energético, consumo de água e consumo de matéria-prima comparado à produção. Tem muitas empresas que já divulgam consumo de água, divulgam consumo de energia elétrica, etc., que são fatores, são indicadores climáticos esses, né? Puramente climáticos. Risco hídrico é o maior risco climático físico no Brasil, por exemplo. E elas não divulgam a sua produção. A maioria delas não divulgam
o consumo versus tonelada de produto, por exemplo. E aí o investidor fica sem saber o que faz com esse dado, né? Porque se eu tenho o consumo de energia, mas eu não tenho a produção, eu não sei o quanto eficiente é essa empresa que eu estou querendo avaliar. Então, é uma informação super simples de exigir, assim como a empresa tem que publicar o faturamento, ela tem que publicar o que ela produz, né? Dados numéricos sobre o que ela produz, produtos e serviços. Riscos e impactos na cadeia de valor. Várias regulações de mercado de capitais já exigem isso, várias, a da União Europeia também, mas várias outras de países emergentes já exigiam isso antes da União Europeia. O IFRS exige isso, a TNFD exige isso, recomenda isso expressamente, né? Isso é para ontem. É evidente que para vários setores, como o setor agropecuário, do exemplo dos frigoríficos brasileiros, os 3 maiores frigoríficos brasileiros que estão entre os maiores do mundo, a JBS é o maior do mundo, os riscos de desmatamento estão na cadeia de valor, eles não estão na atividade da JBS. Se ela não divulga os riscos na cadeia do valor, o investidor não tem como fazer uma avaliação da performance ambiental da JBS, da Marfrig, da Minerva ou de qualquer outra empresa desse setor. Então, falar da cadeia de valor na regulação é o básico do básico. O outro item básico do básico ficou para outro slide, mas eu já adianto que é a divulgação da localização das operações. Rigor, se eu fosse escolher 3 temas essenciais, eles estariam juntos aqui nesse slide, que são a abordagem da cadeia de valor, a abordagem a exigência da divulgação dos locais de produção, que consta agora na TNFD, consta na IFRS e consta na regulação europeia, e a divulgação de indicadores por setor econômico, né? Indicadores-chave a definição na regulação de indicadores-chave de desempenho por setor econômico. É evidente que uma rede de supermercados não tem que divulgar lá o que ela faz com resíduos tóxicos, porque resíduo tóxico, ela não produz efluentes, ela não tem emissões atmosféricas. Mas uma indústria, não é possível que uma indústria não divulgue para terceiros, para os seus investidores, o que ela faz com os seus resíduos sólidos, o que ela faz com os seus efluentes, se ela produz efluentes, como é o caso da indústria têxtil e outros, se ela tem emissões atmosféricas contaminantes. Isso são indicadores básicos e é muito importante que o regulador de mercado de capitais diga os indicadores obrigatórios e não deixe para as empresas, as próprias empresas, a relatar, avaliarem a materialidade desses indicadores, porque a realidade é que as empresas, isso o nosso levantamento demonstrou em muitos casos, elas respondem que indicadores não se aplicam no seu setor, quando eles se aplicam, sim. Dou exemplo do setor agrícola, em que, no questionário de segurança hídrica do CDP, as empresas respondem, algumas empresas respondem, eu não vou dar o nome aqui, mas vocês vão ter acesso às tabelas com levantamento das informações na íntegra, com a coluna de cada empresa no site da CIS, isso vai estar publicado até amanhã, respondem que não há riscos hídricos na sua cadeia de fornecedores. Gente, a cadeia de fornecedores de frigoríficos são produtores rurais, são pecuaristas. Qual é o setor mais afetado? Os 2 grandes setores mais afetados por risco hídrico no Brasil? O setor agrícola e o setor de energia elétrica, porque a nossa matriz é basicamente hidrelétrica ainda. Aí dizer que não existe risco hídrico na cadeia de fornecedores, responder que não se aplica, né? Enfim, é bem complicado esse tipo de situação. As empresas não podem ser deixadas livres para definir o que elas vão relatar ou não, resumindo, né? A questão do local de operações, ela é relevante para todos esses temas que a gente está falando em matéria ambiental, para os riscos climáticos físicos, né? Os riscos de alteração nos padrões climáticos, os riscos de desastres naturais, sem saber a localização, você não tem como avaliar risco climático físico, os riscos de impactos nas comunidades, e ao falar de impactos nas comunidades, sobretudo se essas comunidades forem tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, etc., eu já entro na agenda social, e para olhar para tudo isso é preciso conhecer a localização das operações, tá? E no nosso universo selecionado, a gente não encontrou uma única empresa que divulga a localização das operações. Endereço, localização já referenciada, tem algo mais simples do que isso? Elas divulgam, no máximo, municípios, tá? Sendo que tem empresa que chega ao ponto de divulgar somente os países que ela opera, até mesmo continentes que ela opera fora o Brasil. E
sabendo o continente que a empresa opera, não dá para saber muita coisa em relação a risco climático físico, risco de biodiversidade, riscos para comunidades, né? O investidor que quer saber sobre isso fica completamente privado de informação. É claro que investidores podem buscar essa informação da localização e cruzar com bases de dados públicas, que existem muitas no Brasil e no mundo, onde estão mapeados riscos hídricos, riscos de desastres climáticos, riscos para a biodiversidade, riscos de desmatamento e muitos outros. No Brasil se destaca o MAP Biomas, mas há muitas bases de dados públicas oficiais também, base de terra indígena, localização de terra indígena, território quilombola, etc. Sabendo da localização, o investidor tem acesso aí a um mundo de informações que ele pode usar para verificar se há riscos dessa natureza e, claro, avaliar se a empresa está mitigando esses riscos, porque o risco pode existir e ele pode ser mitigado, né? Além disso, a gente recomenda uma série de outros temas sociais. A norma da CVM de 2021 ela é muito positiva em termos de indicadores relacionados à diversidade na composição da força de trabalho e, sobretudo, gênero e raça, inclusive por níveis hierárquicos e por região geográfica. Parabéns para a CVM por ter entrado nesse nível de detalhamento. E ela também trouxe um tema super pioneiro, que poucos reguladores de mercado de capitais trouxeram, que é a desigualdade salarial entre o nível mais alto, o salário mais alto e o salário médio das companhias, e os dados são estarrecedores, como era de se esperar no Brasil, né? A diferença mais alta é de 1.700 vezes. O salário mais alto da companhia, que deve ser do CEO, é 1.700 vezes maior do que o salário médio da companhia, não é o mais baixo. Agora, além disso, ficaram faltando uma série de outros temas sociais básicos na agenda ESG, né? Como os riscos para a saúde e segurança do trabalho, os impactos na saúde e segurança da comunidade, relações com consumidores, defesa da concorrência. A norma da CVM também trouxe prevenção e combate à corrupção. Isso também já está lá na agenda social ou governança para alguns. Mas faltou tudo isso daí, a gente entende que é importante que tenha os investidores que levam em conta fatores ESG, normalmente olham para a maioria desses temas, tá? Inclusão de pessoas com deficiência também, outro tema da agenda de diversidade. Em relação à agenda climática, a norma de 2021 também teve o enorme mérito de fazer referência às recomendações da TCFD. Fantástico, só que ela trouxe esse modelo Relatio Explica. Na prática, a gente tem empresas, por exemplo, do setor de água e saneamento, como eu dizia há pouco, esse é o setor mais exposto esse é o principal risco climático físico no Brasil, risco hídrico. Se uma empresa fornece água, imagina se ela é impactada por risco climático, né? As empresas que a gente selecionou do nosso universo, que são as duas maiores empresas de água e esgoto do Brasil, listadas na B3, elas não seguem as recomendações da TCFD, por exemplo, tá? Até porque a TCFD nem tem recomendações específicas para o setor de água e saneamento. Mas empresas de setores que a TCFD tem recomendações específicas, como construção civil, também várias delas não fazem relato de riscos climáticos, tá? Isso são os efeitos do modelo Relatio Explica. Por isso que a gente defende que a regulação tem que dizer, olha, esses setores aqui têm que relatar risco climático, sim, porque eles estão expostos, especialmente expostos a riscos climáticos, e tem que relatar e, idealmente, já dizer quais são os indicadores-chave de desempenho para cada um desses setores. Um tema que poucas regulações tratam, mas que é um tema-chave, né, no desenvolvimento dessa agenda no setor empresarial, e o empresariado brasileiro ele investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, não é só para a agenda ambiental, investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma característica lamentável do setor empresarial brasileiro. E a agenda ambiental, climática, social, em menor medida, elas exigem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, o regulador não pode exigir que as empresas façam isso, mas ele pode exigir que elas divulguem informações sobre isso, para que as empresas que já fazem isso estejam beneficiadas com maior acesso a capital e as que não fazem percebam que espera-se que elas façam, tá? Outra questão importante que a gente percebe, analisando o grau de transparência, mesmo para as empresas que já adotam as recomendações da TCFD, elas raramente divulgam assim como é que se dá a gestão de riscos e de oportunidades ou a incorporação do tema na estratégia do seu negócio como um todo. Não, elas dão exemplos pontuais. A empresa tem lá, sei lá, 50 fábricas. Daí ela fala, na fábrica não sei aonde, no interior do
de Pernambuco, a gente está fazendo um projeto piloto assim assado. Que bacana. Mas não fornece informações para uma visão de todo do negócio, tá? A norma, quando ela fala, deve seguir o padrão da TSFD. A TSFD fala em gestão de risco e não diz, não traz indicadores objetivos, cada empresa relata como quer. Inclusive, isso é um ponto que diz respeito ao formulário de referência. As empresas chegam ao ponto de, na hora de relatar o item lá, fatores de risco ambientais, sociais e climáticos, elas simplesmente reproduzem os riscos do setor. Elas não dão um único exemplo de quais os riscos climáticos a que ela está exposta, quais os riscos ambientais, sociais a que ela está exposta. Ninguém vai buscar os riscos do setor no formulário de referência de uma empresa. Tem outras fontes para isso. Quando o investidor vai para o formulário de referência de uma empresa, ele quer saber os riscos a que essa empresa está sujeita. E as empresas não relatam, a grande maioria não relata. É um exemplo ou outro, muito pontual. Outro tema que a regulação já toca, mas não obriga, deixa livre, é a incorporação ou não. A regulação também não pode obrigar a incorporar, mas ela pode obrigar a divulgar se incorpora fatores ESG na remuneração e, caso incorpore, qual o peso, tá? Na divulgação de processos, que já está presente na regulação, a gente sugere que seja previsto, algumas empresas até já fazem isso voluntariamente, mas não todas, que se coloque o número dos processos para que o investidor mais dirigente possa consultar na fonte as informações e também o efeito da empresa ter sido envolvida nesse processo. Assim como ocorre com o tema gestão de integridade, que a CVM pede medidas corretivas adotadas, a norma pede, isso deveria valer também para processos ambientais e sociais. Olha, a partir dessa questão, quais foram as medidas adotadas? E também uma nova definição, uma exigência de divulgação e um novo critério para definição de processos relevantes. Relevância, um processo, às vezes, pode não ser relevante individualmente, mas a empresa pode ter vários, e o conjunto de processos naquela matéria pode ser relevante. Então, a gente faz uma sugestão de redação para a norma em que a relevância dos temas ambientais e sociais seja repensada de uma perspectiva macro e não de uma perspectiva micro, à luz de cada processo individual. E, por último, a gente sugere um tema que já está presente em outras regulações, que é o mecanismo de recebimento de reclamações socioambientais, que muitas empresas já têm, já divulgam, mas o que elas não divulgam é os resultados desses mecanismos. É isso que importa no final das contas. No tema de ratings ESG, a gente tem 3 recomendações básicas, né? Primeiro, que as agências de risco publiquem, assim como já é exigido para os ratings em geral, a sua metodologia e as suas fontes de informação. E, em relação à metodologia, claro, deve estar esclarecida a cobertura temática, quais os temas ESG. Nesse rating aqui, ele é só climático, então que isso conste lá de forma transparente. Não, esse rating aqui, ele é climático, ele é ambiental, ele é social, e entram os seguintes temas, ambientais e sociais. Ok, então, isso deve ficar claro e qual o peso que cada um desses temas recebe. E também quais as fontes de dados utilizadas. São somente dados fornecidos pelas empresas? São bases de dados oficiais? A gente sugere que a regulação deva dizer que o cumprimento da legislação, que é uma diligência básica, deveria ser obrigatório. Falar de desempenho é algo que vem depois. Primeiro a empresa cumpre a lei, depois a gente conversa sobre desempenho e além das exigências legais. E quando a gente fala de desempenho, tem que ser considerado indicador-chave por setor econômico. E, por último, a regulação deveria coibir algo que a proposta da União Europeia, por sinal, não faz, esperamos que isso seja alterado ainda, essa é a nossa principal sugestão na consulta pública, que se vede a utilização de médias setoriais, né? Hoje tem muitas empresas que não relatam indicadores-chave, e elas sabem que quando elas não relatam, elas vão ser beneficiadas com a média do setor, porque muitos ratings fazem isso. Eles usam proxies, eles usam substitutivos, e aí vão pela média do setor. E as que relatam do setor são as empresas que têm melhor desempenho. Isso é evidente, tem indicadores que a gente vê no formulário de referência lá, número de casos apurados de casos de corrupção nos últimos 2 anos. As que não tiveram nenhum caso, todos relatam. E as que não respondem, a gente não sabe, né? Mas as que relatam são somente as que não tiveram nenhum caso. Né? Então, quem tem um dado bonito para mostrar, relata. Quem não tem um dado bonito para mostrar, esconde. Tem empresa que nem o dado tem, ela nem mede, ela não publica porque ela não mede. E aí, esses retardatários hoje são beneficiados com a média do setor.
Isso é uma ilusão. Esses ratings iludem os investidores que os usam. Me desculpe. Então, isso é o básico que a regulação deveria coibir. Não é dado, né? Estimativa, a média, não é dado e desencoraja que as empresas comecem a divulgar. Se elas começarem a receber nota mínima, elas vão começar a divulgar. E não a nota média do setor. Rotulagem de fundos de investimentos ESG. Hoje, a norma da CVM é 175, artigo 49, diz que só pode receber no rótulo ESG fundos de investimento que causem benefícios. A mera integração de fatores ESG não pode justificar o rótulo. É um modelo diferente do que foi adotado aqui na SFDR, na União Europeia, que cria essas duas características. Os fundos que integram fatores ESG, esse é o modelo adotado pela autorregulação da Anbima, por sinal. E os fundos que geram benefícios, geram impacto positivo, que são duas coisas bem distintas. Por sinal, seria interessante que a CVM contemplasse as duas categorias, desde que o rótulo deixe isso bem claro, mas seria ainda mais importante que a norma trouxesse também o percentual mínimo, né? Porque hoje, como a norma não traz, e a norma europeia também não traz, o fundo pode investir em atividades com impacto positivo, mas pode ser 20%, né? Porque a norma não traz um percentual mínimo. Tenho 20% de atividades com impacto positivo e eu boto esse rótulo no meu fundo. Outros reguladores trazem percentual mínimo, 70%, 75%, eu dou exemplo da França, da Argentina e outros locais. Tá? Isso é algo básico, né? Para você receber o rótulo ESG, pelo menos a maioria do portfólio tem que ser merecedora do rótulo. E hoje isso não existe. Isso incentiva greenwashing, né? Alguns reguladores também trazem que esses fundos devem publicar os seus critérios de exclusão, se eles adotarem. Também é muito importante que um fundo que promete gerar impactos positivos não esteja, ao mesmo tempo, tendo na sua composição empresas que operam em setores que causam impactos negativos, né? Então, um fundo de impacto positivo normalmente deveria ter critérios de exclusão, o regulador não precisa dizer quais são, mas pode dizer que eles devem publicar se eles existem e quais são. Devem publicar também quais são os critérios ESG para a seleção de ativos, vários reguladores já fazem isso, quais as classes de ativos que podem receber os investimentos, como que esses critérios ESG se refletem no exercício dos direitos de voto em Assembleia Geral, e quando a gente vier a ter uma taxonomia verde, que deve ocorrer em breve no Brasil, se esses ativos estão ou não alinhados com ela, ou em que categoria da taxonomia eles estão alinhados. E também, a exemplo do que já ocorre para títulos verdes, sociais e sustentáveis, a regulação poderia trazer, como outras regulações de mercado de capitais trazem, a necessidade de certificação externa sobre as características ESG do fundo, que daria para garantir, isso permitiria confiar muito mais nesses rótulos do que hoje é possível. Outro tema, esse não temos nada mesmo. Nesse aspecto, a CVM está alguns passos atrás da regulação bancária e de seguros no Brasil. É o tema da análise, né, de haver alguma diligência socioambiental e climática em relação a fundos de investimentos que têm setores com altos riscos, tá? Hoje, na prática, por exemplo, o agronegócio brasileiro ele tem passado por um processo cada vez mais de financiarização, em que empresas diversificam sua captação de recursos, produtores rurais, ao invés de contarem só com crédito rural, e isso em si é positivo, eles vão buscar recursos no mercado de capitais. Até aí, maravilha. Ocorre que o crédito rural brasileiro, desde 2008, tem exigências socioambientais, exigências que vêm aumentando paulatinamente ao longo do tempo. Inclusive, tem uma exigências novas que foram feitas agora em junho desse ano. E o mercado de capitais não tem exigência nenhuma. Então, o produtor que se financia via CPR, via CRA, via FIAGRO, que é um instrumento novo, criado em 2021, mas que aumentou 170% o volume de ativos de 2022 para 2023, segundo dados do MAPA, não tem exigência nenhuma socioambiental. Dentro do FIAGRO, você pode ter investimentos em imóveis rurais. Hoje, você pode ter dentro de um FIAGRO no Brasil, porque a regulação permite, um imóvel com área embargada por desmatamento ilegal, por exemplo, em que não poderia ser desenvolvida atividade econômica, ele está proibido de desenvolver atividade econômica, e ele está lá dentro da compreensão de um FIAGRO, porque hoje a regulação não exige diligência nenhuma, tá? Então, fica essa provocação bem importante. Desmatamento, por exemplo, é causa de metade das emissões de gases com efeito estufa no Brasil, apesar dos resultados positivos que o governo já conseguiu na Amazônia recentemente, mas não conseguiu no Cerrado, e esse não é um problema
só da Amazônia e do Cerrado, é um problema nacional. Não sei se vocês viram a notícia de que Mussum, lá no Rio Grande do Sul, está entre os municípios mais desmatados do Rio Grande do Sul nos últimos anos, né? O município que o prefeito disse, o Mussum não existe mais, com os alagamentos recentemente ocorridos no interior do Rio Grande do Sul. Outro tema relativo a esse, né, são os outros fundos. A CVM tem que dar uma olhadinha em todos os demais fundos. O Fiagro é só um exemplo. Vários outros fundos podem ter na sua composição empresas que operam em setores com altos riscos ambientais, e é preciso exigir, e não é a CVM que vai ter que fazer a verificação de diligência, naturalmente. Atores, agentes financeiros em posição de fazer isso, gestores de investimentos, por exemplo, que já fazem isso quando se trata de produtos operados via setor bancário, quando elas são alcançadas pela norma do BC, pelas normas do BC, devem fazer isso em produtos que não são alcançados pelas normas do BC também, tá? Isso é muito importante. Por último, e aí já tá passando a hora de eu encerrar, né, para os nossos debatedores também terem tempo de explorar alguns desses temas, a gente faz recomendação em relação a títulos verdes, uma recomendação muito parecida com essa dos fundos. Hoje está tudo muito bem, temos certificação, temos second party opinion, normas da ICMA sendo amplamente adotadas no mercado brasileiro, um mercado super relevante em títulos temáticos, tanto os de uso de recursos quanto os vinculados a metas de sustentabilidade. Em relação a metas de sustentabilidade, o Brasil é o maior mercado no mundo, isso é fantástico, um instrumento de melhoria, de transição aí das empresas para melhorarem seu desempenho em sustentabilidade. Mas hoje, na prática, como não temos regulação, você pode ter uma empresa que ela emite um título verde de um lado, do outro lado ela pratica crimes ambientais, ela pratica crime de trabalho escravo, etc. Por quê? Porque não é necessário, nenhum desses padrões de autorregulação exige que exista uma verificação mínima de compliance socioambiental das emissoras de títulos temáticos, tá? Então, essa é a recomendação. O desempenho não tem que ser avaliado da empresa como um todo, mas o cumprimento da legislação deveria. Senão, isso você causa uma falsa impressão no investidor de que essa é uma empresa que tem uma postura responsável em relação à sustentabilidade, sendo que ninguém verificou se ela nem sequer cumpre a legislação do setor, porque a regulação não exige isso, a autorregulação não exige, isso não ocorre atualmente. Em relação a preferências de investidores de varejo, basicamente, a recomendação é seguir um pouquinho o exemplo europeu, no sentido de que as gestoras de investimentos e as corretoras procurem conhecer as preferências ASG do seu público, em termos de opções de investimento, e desenvolver produtos adequados a esse perfil. Desenvolver e oferecer produtos adequados a esse perfil. É isso. Espero que tenha dado aí bastante food for thought, como se diz, para a CVM e todos os demais stakeholders. E agora vamos ouvir a Nathalie Vidual, que é superintendente da SOI, Superintendência de Orientação e Proteção a Investidores, da CVM. É justamente a área que recebe reclamações lá, se alguma empresa não divulgar o que ela tinha que divulgar, né, Nathalie? Entre outras coisas. Também desenvolve programas de educação financeira para investidores, etc. Tem várias competências importantes. É dentro da SOI que fica a coordenação de inovação e finanças sustentáveis, recém-criada, né? Saiu uma notícia na Capital Reset a respeito. CVM é uma das mães do LAB, Laboratório de Inovação Financeira, de onde eu conheço muitos de vocês que estão aqui hoje. É um dos principais fóruns de finanças sustentáveis do mundo, reconhecido pelo Global Magazine. Isso, e aquele fórum Finance for Sustainability, aquela iniciativa vinculada... O FC4S, Financial Center for Sustainability. Isso. Também, enfim, CVM está engajada em alguma medida com essa agenda, não é de hoje, né, desde 2018, pelo menos, e, enfim, a gente quer saber mais do que vocês estão planejando para os próximos capítulos. Conta para a gente, Nathalie. Também quero ouvir tuas primeiras impressões sobre essas provocações todas e esses dados todos que a gente trouxe no estudo. Obrigada, Luciane, pela apresentação. Eu fico muito feliz e satisfeita com o convite para poder participar desse bate-papo.
entender um pouco mais da pesquisa que levantou aí as questões climáticas e socioambientais na regulação de mercado de capitais brasileira. Eu acho que você trouxe insumos valiosíssimos. A gente está num momento de curva de aprendizagem, até vou falar mais para frente, e levantamento de dados é essencial para que a gente possa compreender qual é a realidade do cenário que a gente precisa enfrentar. A partir dos dados, a gente também consegue mapear quais são as causas dos problemas e, a partir disso, poder endereçá-los da melhor forma possível. Né? Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. A ideia é trazer um pouquinho da evolução das finanças sustentáveis no âmbito do mercado de capitais, quais foram as motivações do regulador desse mercado, quais são as nossas visões, e aí no final eu dou uma pincelada aqui sobre alguns pontos que você trouxe, que eu acho importante também eu comentar e trazer uma reflexão aqui para o nosso bate-papo. Vamos ver se eu consigo compartilhar, porque normalmente eu me enrolo com esse negócio, mas vamos ver. Vai dar certo, já deu. Peraí. Estamos vendo. Só não está no modo apresentação, acho que eu também esqueci de colocar modo apresentação. E agora? Agora está no modo apresentação. Então tá bom. Eu esqueci, eu tenho que sempre começar dizendo que as opiniões aqui expostas são de minha responsabilidade e não necessariamente refletem o entendimento da CVM sobre o assunto. Bom, vamos lá. Esse gráfico aqui é bastante interessante porque ele traz a visão, né, como que o regulador no mercado de capitais ele tem acompanhado a evolução das finanças sustentáveis, ele tem endereçado a evolução das finanças sustentáveis ao longo do tempo. Bom, esse assunto ele não é de hoje, né? A CVM começou a olhar para esse aspecto lá em 2014, com a instrução CVM 480, que já trouxe ali algumas exigências informacionais ASG no âmbito dos formulários de referência das companhias de capital aberto. Nesse momento, eu gosto de pontuar que o mercado ainda tinha assim, uma perspectiva de tratar os aspectos ASG sob uma ótica de passivo contingente. Né? O que significa isso? Uma companhia que tem riscos ambientais com os quais ela precisa lidar, por exemplo, se ela não obedece à legislação ambiental, ela precisa mapear esses riscos e ela pode estar sujeita a uma determinada multa. Essa multa é um passivo contingente que pode se realizar eventualmente, então ela precisa saber reportar da melhor forma possível isso nos seus relatórios de administração, nas notas explicativas das suas demonstrações financeiras, ou até mesmo fazer o registro de uma provisão de um passivo ambiental ao qual ela esteja sujeita, né? E aqui a gente traz aquela visão do relatório de sustentabilidade empresarial, né, em que se tenta conciliar ali os resultados econômicos com alguns aspectos socioambientais, mas não necessariamente era no sentido de como que a companhia está trabalhando para, de fato, resolver um problema socioambiental ou então identificar uma solução inovativa que possa trazer um impacto socioambiental positivo. A gente ainda estava muito distante desse contexto, né? Mas eu acho importante mencionar que, legal, em 2014 a gente já estava pedindo esse tipo de informação, né? Porque tudo é um processo. Em 2015, a gente teve o Acordo de Paris, a gente teve a Agenda 2030 da ONU, né, estabelecendo ali os 17 ODS. Começou-se, então, a discutir diversas questões, né, relacionadas à necessidade de a gente ter alcançar um desenvolvimento econômico que, de fato, seja sustentável, né, mas ainda ali muito no campo das discussões e poucas questões práticas sendo implementadas. Em 2017, a CVM cria o Laboratório de Inovação Financeira em parceria com o BID, com a BDE, e depois a GIZ se juntou a gente nessa parceria. Aqui era um primeiro passo, e é essencial frisar isso, para a CVM estar em contato com as principais mentes pensantes, com os experts nesse tema de sustentabilidade e inovação,
para que a gente possa se aproximar desse contexto, né, e conseguir incorporar essa nova temática naquilo que a gente faz em termos de supervisão, em termos de regulação. E aí o Lab, em 2022, ganha pela segunda vez consecutiva, né, um reconhecimento como sendo um dos melhores laboratórios de inovação financeira pela Global Finance Magazine. E a gente tem visto muitos relatórios, muitos estudos, assim, com qualidade e competência surgindo ali no âmbito do Lab, acho que vale a pena sempre olhar as produções do Lab. E muito tem contribuído também para a CVM, tá? Inclusive participando das consultas públicas, trazendo comentários muito pertinentes relacionados à incorporação de aspectos ASG no âmbito regulatório. Então, as contribuições são muito valiosas. Bom, aí até a gente passou por um período de pandemia, e aí eu vou falar mais para frente, começou um amplo debate mesmo em torno da sustentabilidade, das finanças sustentáveis. Em 2020, a CVM faz adesão ao Pacto Global, então a gente assume um compromisso ali com os 10 princípios do Pacto Global, e a CVM está comprometida em contribuir para o atingimento dos 17 ODS, tá? Formalizado por meio dessa adesão ao Pacto Global. A Luciane estava comentando isso, o LAB ele é membro do FC4S, que é um fórum internacional para troca de experiências e ideias para a promoção das finanças sustentáveis, né? Então, ele é um network internacional e o LAB está lá dentro como membro, é até inclusive membro do comitê gestor do FC4S. Então, a gente tem uma posição estratégica relevante lá dentro, a CVM representa o LAB nesse fórum internacional. Em 2020, a gente tem a resolução CVM 14, né, que fala do relato integrado, e aí as companhias que decidam apresentar o relato integrado precisam seguir a orientação CPC 9, e esse relato integrado é objeto de asseguração por auditores independentes, e ali a gente tem sendo apresentado algumas questões, aspectos, riscos, oportunidades relacionados à sustentabilidade. Quando, então, a partir de 2021 até esse momento, a CVM inicia, de fato, uma ampla revisão da sua agenda regulatória, né, focada ali em ampliar a transparência de aspectos ASG e correlatos à sustentabilidade. E, finalmente, no início desse ano, a CVM publicou a sua política de finanças sustentáveis, né? Que é um documento que traz as diretrizes de como o regulador do mercado de capitais, né, irá promover as finanças sustentáveis, né, no nosso ecossistema. Então, acho que o gráfico aqui, mais ou menos, é para dizer que a CVM tem, sim, trabalhado para posicionar o mercado de capitais brasileiro como um importante líder na expansão das finanças sustentáveis. Bom, a gente percebeu, então, uma ampla disseminação da agenda ESG no período mais recente, principalmente pós-pandemia. Durante a pandemia, cresceu essa necessidade de que a gente precisa fazer uma retomada econômica que seja mais sustentável, que seja mais resiliente. Eu acho que a pandemia nos levou a fazer essa reflexão, que é muito válido, né? E a partir daí eu enxergo uma mudança de perspectiva, né? Antes eu falei que as companhias endereçavam um tema muito com aquela perspectiva de passivo contingente. Deixa eu lidar com essa possibilidade de multa se eu não seguir a legislação ambiental. Agora não, há uma mudança de perspectiva e a gente começa a enxergar a perspectiva da oportunidade, e isso é muito importante para o mercado de capitais, para a mobilização do capital privado. Porque no final das contas, né, o investidor que está fazendo alocação de capital, ele quer sim ver um retorno do dinheiro que está sendo investido. E a perspectiva da oportunidade, ela cria um espaço para que isso aconteça, né? Porque começa a se enxergar que impulsionar novos modelos de negócio, criar tecnologias inovativas para mudar modelos de negócio, pode sim gerar mais emprego e mais renda. E aí a gente consegue um desenvolvimento econômico sustentável que também pode trazer rentabilidade para os investidores. E aí, obviamente, que esses investidores, né, institucionais principalmente, e até pessoa física, começam a demandar mais instrumentos financeiros sustentáveis.
E a gente tem o sistema financeiro aqui como um importante ator, ele é acho que um denominador comum, porque ele consegue ligar investidores a qualquer horário do dia, em qualquer região do planeta, né, para mobilizar o capital privado em direção a financiar projetos inovativos que nos permitam atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E é aí que surge finanças sustentáveis, que, de forma bastante simples e objetiva, significa incorporar, né, os riscos e as oportunidades ASG nas decisões de alocação de capital. Nesse contexto, a CVM identificou alguns desafios, né, bastante relevantes que a gente precisa endereçar. Precisava endereçar, acho que ainda precisa, né? De certa forma. Primeiro, falta de clareza e transparência, né, para o investidor, né? Então, muitas companhias reportam, né, questões ASG, talvez ainda não tanto com a qualidade quando a gente espera, quando a gente viu aí na pesquisa, mas ainda tinha muita dúvida sobre quais critérios técnicos objetivamente qualificam um projeto como sendo de impacto verde ou social, ou como eu comparo essa determinada companhia que está dizendo que é verde com uma outra companhia que também está dizendo que é verde se há uma ausência de critérios técnicos, há uma falta de clareza, há uma falta de uniformidade. Isso gera baixa comparabilidade também, porque a gente não tem mensurações e práticas que sejam uniformes, isso causa distorções competitivas, né? Essas coisas combinadas criam também assimetria informacional. Muitas vezes aquele originador do projeto, ou então o estruturador do instrumento financeiro, sabe mais da operação do que o próprio investidor. Então, essa assimetria informacional gera falta também de confiabilidade, o que é ruim para mobilizar o capital em direção ao desenvolvimento sustentável. Também temos relatórios com baixa objetividade, quando a gente não tem ali critérios técnicos, padrões, metodologias, métricas, fica difícil criar um relatório que seja objetivo o suficiente para fazer ali o monitoramento e reportar as entregas, os resultados esperados para os investidores. Ainda a gente vê uma certa subjetividade nas prestações de contas para os investidores, né, que estão investindo e alocando capital para financiar a transição para uma economia mais sustentável. E isso tudo gera um custo mais elevado, né, nas operações, porque se exige prêmio de risco. E, por fim, obviamente, esse pacote todo começou, então, a preocupação do regulador com o aumento dos riscos de greenwashing, que é, na verdade, você se utilizar de técnicas mercadológicas, né, para poder dizer que o produto, o instrumento financeiro, contém objetivos sustentáveis, né, ele visa promover impacto socioambiental positivo, mas, na verdade, é apenas um apelo mercadológico, na verdade, não há nenhuma intenção de fazer uma entrega real nesse sentido. Então, o que o regulador fez a partir de 2021? A gente começou uma ampla revisão da nossa agenda regulatória, e aqui focado em transparência, né? Um primeiro passo. É importante dizer que a transparência, o disclosure, é essencial, é um pilar fundamental para o mercado de capitais parar de pé. Não existe mercado de capitais sem transparência. E quando a gente está mudando a cultura de se fazer investimento, né, aqui com um olhar para a sustentabilidade, a transparência ela é ainda mais importante. E aqui a gente precisa sempre considerar que o regulador está trabalhando num contexto... Desculpa, pessoal, do meu mar. Aguinha é essencial. Brasília é muito seco. Ah, sim. Está fora de casa, né? Saiu da sua mata, do seu bioma Mata Atlântica aí. Pois é. Então, o regulador está trabalhando num contexto que a gente não tem uma taxonomia oficial, né? Não temos uma taxonomia interna oficial. Então, fica difícil para o regulador estabelecer métricas, conteúdos, metodologias, padrões, critérios, sem que a gente tenha essa infraestrutura prévia pronta.
Então, acho que o regulador deu um primeiro passo, né, de ampliar disclosure, de ampliar exigências informacionais relacionadas a aspectos ASG e correlatos à sustentabilidade, muito ainda naquele formato que a Luciane estava falando, de pratique ou explique, né? Sem fazer exigência de conteúdos. A Europa começou da mesma forma, né? A ESMA começou da mesma forma. Então, é uma progressão. A gente não vai sair do 8 para o 80 num instante, num piscar de olhos, né? Mesmo porque a gente precisa criar uma conscientização. Acho que os emissores, né, de instrumentos financeiros e os atores do mercado de capitais, eles precisam compreender que estar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traz vantagens competitivas. No momento que isso acontece, a gente consegue progredir de fato sem o risco de dar um tiro no pé. Porque se a gente fizer, a gente for muito taxativo, e vou colocar assim, a gente passa do 8 para o 80 no piscar de olhos, existe o risco da gente matar muitas empresas, né? E isso pode ser um tiro do pé. Então, é uma curva de aprendizagem, é uma evolução ao longo do tempo que a gente espera chegar lá. O primeiro passo foi ampliar disclosure, né? Ampliar a qualidade e a quantidade da informação prestada também. E a gente fez isso primeiro via a resolução CVM 59, que justamente aquilo que a Luciane falou do formulário de referência direcionado às companhias de capital aberto, mas a gente passou por outras resoluções também. A resolução que trata das companhias securitizadoras também traz alguns aspectos relacionados à divulgação ASG na originação, né, do certificado de recebível, por exemplo, e a resolução CVM 160, que era a regra de ofertas públicas, também traz exigência de disclosure se você for fazer, né, se o emissor estiver emitindo um título temático, por exemplo. E, por fim, a gente chegou na regra de fundos, que traz também exigência de disclosure relacionada à rotulagem dos fundos, né, que contenham esses critérios ASG ou correlatos à sustentabilidade. Então, acho que o ponto aqui é esse, tá? O regulador muito preocupado em aumentar a disclosure, para a gente poder agora ter, no mínimo, informações para tentar gerar maior confiabilidade e maior comparabilidade entre os produtos. Ainda que a gente tenha cada companhia aplicando a sua própria metodologia para coletar e para reportar esses indicadores, pelo menos agora a gente tem uma abertura dessa informação, né? Se ela está praticando, ela vai então divulgar aqui qual é o relatório em seu relatório de sustentabilidade, qual é a metodologia, se ele é revisado por terceiros, se ela utiliza a matriz de materialidade, se considera os EDS, o próprio TCFD. A gente tem os fatores de risco sendo separados, né? Critérios climáticos, ambientais e sociais, eles foram desmembrados, não dá para trabalhar isso dentro de um bolo só. A gente tem a questão de mencionar riscos físicos e de transição. Eu achei muito importante, de fato, né, a 59, trazer atributos e aspectos relacionados à diversidade. Então, acho que o Brasil ele tem um problema estrutural de desigualdade social muito grande, isso é óbvio, né? E se a gente combinar isso com uma questão racial, acho que a lacuna é ainda maior. Então, é importante a gente ver outros países do mundo focando mais na questão de gênero, e acho que a CVM foi muito inteligente porque pediu ali dados estruturados e não estruturados de indicadores de diversidade de forma mais ampla, né? Até chegando a questões de pay ratio, ou se a remuneração da auto-administração incorpora aspectos ASG. Eu acho que foi uma evolução muito positiva, e a gente vê que, de fato, a abertura desses aspectos sociais ela ainda é muito incipiente nos relatórios das companhias de capital aberto, né? A gente precisa avançar. Nesse ponto, até através de estudos do Lab, a gente identificou que muitas empresas elas até querem levantar esses indicadores de diversidade, mas elas não sabem como, ou elas se sentem desconfortáveis porque precisa lidar com dados pessoais sensíveis, ou com informações sigilosas, inclusive, né? Você vai perguntar questões de orientação sexual, raça, por exemplo, tem que ter um cuidado,
né? Você tem que saber fazer isso de forma respeitosa e cuidado com o sigilo da informação. Muitas empresas, né? Não estou falando só de capital aberto, mas também de capital fechado, não sabem por onde começar. Então, a gente precisa criar guias e orientações de melhores práticas para auxiliar também o mercado a se movimentar. Né? Isso vale tanto para os outros aspectos também, climáticos e ambientais. Né? A gente está aqui no formato Pratique ou Explique, que eu já comentei, é um primeiro passo, a Europa começou da mesma forma, a gente está preocupado em aumentar a quantidade e a qualidade da informação prestada. Quando a gente tiver uma taxonomia oficial interna, é um momento da CVM parar, fazer uma reflexão, e a gente já está contribuindo com o grupo de trabalho, né, do governo para o desenvolvimento da taxonomia, entender quais resoluções poderiam ser aprimoradas vis-à-vis critérios técnicos que vão constar da taxonomia e trazer essas exigências mais objetivas, quem sabe, para dentro da nossa regulação. Mas fazer isso sozinha, sem ter um amparo, essa infraestrutura legal criada, é algo que é inviável, né? Não vai acontecer. Então, acho que a CVM trabalhou dentro daquilo que ela podia fazer, dentro das suas possibilidades para esse momento. Mas estamos acompanhando... Oi. Oi? Deu 20 minutos, não sei como é que você está aí em termos de slides. Mas Desculpa, vamos lá, desculpa. Então, eu queria pontuar só aqui alguns pontos, né? Um minuto serve para eu terminar? Manda ver. Desculpa. Então é isso. Acho que com os dados que a Luciane trouxe, acho que ela corrobora uma percepção do regulador que as empresas, muitas, ainda não estão preparadas para coletar e reportar os indicadores ASG, aquilo que eu estava falando, né? A gente vai precisar, a gente até está estruturando aqui inspeções em loco em algumas empresas para entender quais são os procedimentos, equipes, metodologias para coletar e reportar os indicadores ASG. E isso é para a gente poder identificar melhores práticas. E a partir daí a gente poder trazer orientações que vão ser incorporadas nos ofícios circulares da CVM para poder orientar o mercado de fato sobre quais seriam as melhores práticas para que se busquem, né, elevar ali os seus trabalhos em direção a essas melhores práticas. A amostra do estudo achei interessante porque trouxe diversidade de setores. Isso é muito legal porque a gente vai conseguir olhar quem merece maior atenção e o que pode ser feito para esses setores específicos. A gente está com a supervisão temática que eu já comentei, as regras IFRS S1 e S2, a gente está estudando endossar essas regras em breve ali com um modelo de possivelmente adoção voluntária no início e depois mandatória. Sobre os ratings ASG, eu acho que se as metodologias tiverem a qualidade suficiente, eu acho que isso acaba agregando para ampliar confiabilidade e comparabilidade, mas a CVM tem conversado com algumas agências de rating, principalmente a S&P e a Fitch, né, porque há uma preocupação ali de segregação das atividades e das equipes. Quem faz rating de crédito, quem faz rating ASG, isso pode ser, essa segregação é importante para evitar conflitos de interesse. Então, a gente já tem trabalhado em direção a isso. E, por fim, dizer que a gente está com um plano de ação da Política de Finanças Sustentáveis da CVM para ser divulgado em breve. Esse plano de ação, assim, provavelmente em outubro, ele é bastante legal, ele está bastante completo, vai trazer para o mercado uma percepção mais clara das ações e iniciativas que a CVM vai tomar até 2024 para ampliar os seus esforços em direção à promoção das finanças sustentáveis. Obrigada, pessoal, e desculpa ter passado do tempo. Eu já faço uma pergunta logo. Esse Fiagro, entre parênteses, aí é porque, na verdade, o plano de ação vai contemplar requisitos socioambientais para o Fiagro, Nathalie? O plano de ação vai contemplar a consulta pública que a gente vai fazer para a regra específica do Fiagro. Perfeito. E ele vai trazer uma especificidade interessante de como que o Fiagro ele pode auxiliar na transição climática. Tá. Maravilha, Qual obrigada. A composição da carteira? Vamos ouvir, obrigada pela tua fala e pela tua exposição. Fábio, a palavra é sua. Fábio é presidente da Associação de Investidores Institucionais, a AMEC.
investidores no mercado de capitais, para ser mais preciso, explicar a sigla, né? Fábio tem uma carreira aí no setor financeiro, a gente se conhece de longa data do Banco Central, teve várias funções importantes no Banco Central, depois uma passagem bem importante pela Previc também, na qual, entre um dos muitos seus legados, foi justamente o fortalecimento da agenda ESG na regulação de entidades de previdência complementar fechadas, né, Fábio? E, enfim, continua atuante nessa agenda, claro, agora com o chapéu dos investidores na presidência da MEC, que ele já está aí há algum tempo. E, sem mais delongas, para não tirar tempo de vocês dois, a palavra é sua, Fábio. Obrigado, Obrigada. obrigado você, Luciane. É realmente uma satisfação estar aqui fazendo esse bate-papo. Não vou, enfim, tomar muito tempo aqui nessa introdução, mas eu sou obrigado a fazer esse agradecimento, agradecendo também a Raquel e a Nathalie aqui por compartilhar as ideias. Sempre uma satisfação, tá? Eu acho que começando aqui por alguns comentários em relação ao estudo e também, acho que incorporando, principalmente, acho que minha principal contribuição aqui, a visão do investidor, né? Eu fiquei muito feliz de ver esse nível de detalhe e especialmente na apresentação da sua e da Nathalie aqui também, como o nosso regulador, ele evoluiu em relação a essas pautas, realmente uma evolução impressionante. Eu sou obrigado a confessar que desde a criação do Lab e quando da edição da Resolução 59, eu tinha um ímpeto de que a gente sempre poderia dar um passo um pouquinho maior, um passo um pouco mais largo, mas reconheço de que a gente não está, talvez, preparado para dar esse passo maior que a perna, digamos assim, de modo que, concordando com você, Nathalie, a gente precisa amadurecer muitos aspectos aqui enfim, do mercado brasileiro, e quanto mais a gente conversa aqui na MEC com investidores e outros públicos, isso fica claro, né? Eu tenho um outro chapéu aqui representando a MEC no grupo que faz a adaptação dos estándares do ISSB aqui para o Brasil, né? Então a gente está lá no Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, trazendo toda aquela experiência que o CPC para as nossas normas de contabilidade, a gente aqui para sustentabilidade, e a gente está olhando o mercado inteiro, né? E fica, eu acho que impressionado com essa assimetria que a gente tem aqui. Então, quando a gente tem o estudo que a Luciane preparou, né, com foco em clima e outros aspectos aqui, qual que é a realidade, eu acho que do investidor, tá? O investidor institucional, estou falando dos institucionais médio no Brasil, ele é cético e ele é pragmático. Não atirem aqui no mensageiro, né? Quer dizer, eu estou aqui trazendo uma fotografia de qual é a realidade que existe hoje aqui no Brasil. Tá? E esse pragmatismo, esse ceticismo do investidor faz com que, se não houver de fato algum incentivo, tanto para as empresas e, por consequência, para os investidores, do ponto de vista regulatório, ele acaba deixando isso enfim, segundo plano, outras prioridades. Isso não é só aqui no Brasil. Então, se a gente exclui a Europa na vanguarda de todas as regulações que a gente tem feito e discutido aqui, e olha, por exemplo, para os Estados Unidos, eu estava olhando um estudo hoje de manhã que saiu da KPMG fazendo um survey lá no mercado americano, né? E uma das conclusões é, olha, o mercado está esperando a SEC se manifestar sobre a regulamentação dela para clima, né? Então, ou seja, o regulador tem esse papel aqui de trazer esses incentivos. E na semana passada, para trazer um pouco dessa fotografia de investidor, eu tive nos Estados Unidos uma série de eventos sobre clima e que se somam com outros eventos que a gente fez internamente aqui na MEC para, entre aspas, educar o investidor sobre aspectos mais específicos de clima, tá? Eles têm um entendimento, obviamente, nos últimos 3 anos, muito maior sobre a dinâmica de sustentabilidade, e especialmente sobre clima, ainda um nível talvez muito básico do que se pretende com toda essa agenda de transição climática, de net zero, de riscos de transição para as empresas, soluções baseadas na natureza, como é que a gente controla a emissão, os cenários que estão colocados. Essa é uma agenda ainda muito distante do investidor, tá?
E quando a gente fala de sustentabilidade com chapéu de empresa e, obviamente, do investidor, que eu vou me concentrar aqui, a gente tem diferenças fundamentais. Se para as empresas hoje o santo graal é fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, é internalizar aquelas externalidades que, obviamente, hoje não são capturadas, se é você controlar a emissão, se é você fazer disclosure, como bem relatou aqui a Luciane, para os investidores, isso numa literatura internacional, o principal desafio deles é incorporar o que a gente chama aqui do dever fiduciário ampliado, principalmente no engajamento com as companhias. Então, ou seja, o papel principal do investidor, e aqui também sujeito a crítica, se meu grande amigo Fábio Alperovides e Xará tivesse aqui, ele estaria me criticando nesse momento, a gente conversa bastante, ele tem uma visão mais acelerada do papel do investidor, com críticas que a gente acaba conversando, mas o fato é que o investidor institucional médio no mundo, ele acaba tendo um posicionamento que é de cobrar as companhias para que as companhias acelerem os seus processos. E ele faz isso por meio do engajamento, por meio do voto, por meio da influência, e isso tudo se traduzindo aqui numa agenda de stewardship, tá? E aqui no Brasil, a gente observou, então a gente não criou regra, eu gosto muito de contar isso, porque eu acho que reflete bem como é que os investidores estão abordando a questão, né? A gente tem visto, e as recomendações da Luciane aqui no estudo, no sentido de ampliar as informações que poderiam ser disponíveis para o mercado e para os investidores, na linha do que a Nathalie mencionou, olha, a gente quer combater a assimetria, a gente quer aumentar a transparência. O próprio investidor, se você for conversar com a extensa maioria, ele ainda não tem um processo organizado e claro de como ele avalia e compara empresas do ponto de vista de aceleração do processo de transição, ou talvez numa gradação aqui, já eu chamo de rating, né? Mas numa gradação de qual está melhor em relação à outra para essa agenda de sustentabilidade. Ele não tem isso claro, tá? O que a gente tem visto nesse processo de catequização e educação do investidor, a gente mapeou, de certa forma, 4 grandes etapas. E a maioria ainda se encontra na etapa 1, que é uma etapa simplesmente de convencimento e mudança dos seus processos internos, com formação de equipe, seja do ponto de vista de contratação, seja do ponto de vista de treinamento, né, dos times internos ou até de contratação de consultorias. Quer dizer, a maior parte dos investidores brasileiros hoje está nesse processo. Não tem time estruturado, está estruturando seu time e geralmente as gestoras mais independentes têm um viés de os seus sócios terem esse poder de convencimento interno, porque tem o poder, eventualmente, econômico dentro das gestoras. Então, eles estão sendo esses agentes de transformação. A maioria está na etapa 1. Algumas poucas casas, boas casas e bons exemplos brasileiros, já migraram para uma etapa 2, que é a etapa de montagem de base de dados, precisa de informação. E aí sim a gente se insere, fala assim, puxa vida, se ele quer comparar a empresa A e B dentro de um mesmo setor e elas nem divulgam as mesmas informações setoriais e obviamente, suas sobre emissões ou qualquer outro aspecto relevante da sua indústria, fica muito difícil de você permitir que o investidor crie a sua base de comparação. O que tem sido feito, né? A extensa maioria das casas busca apoio de contratação de consultorias externas, né? E essas consultorias têm as suas bases de dados que são comercializadas e boa parte dessas informações elas não são públicas. Exatamente porque as empresas não estão divulgando. Então, eles montam seus próprios scores, montam seus próprios indicadores, talvez indiretos, ou seja, tem uma expertise. Então, esses indicadores não são públicos. Então, os investidores preferem fazer isso. Algumas pouquíssimas casas, a gente está falando aqui de contar nos dedos de uma mão, talvez em 2, acabam montando as suas próprias bases de dados. Tá? Então, eles realmente estão na vanguarda porque eles conseguem extrair dali boas informações. Mas, então, a gente está falando de 4 etapas, falando que a maioria está na etapa 1, de montar time, na segunda etapa, que é de ainda já montou time, tem base de dados, e a gente segue depois para aqueles poucos institucionais, principalmente fundos de investimento, que chegam a montar produtos específicos e direcionados. Eu não vou nem entrar na discussão se são
temáticos ou se são transversais, mas só para concluir, e a etapa 4 que a gente chama aqui realmente aqueles que já passaram por isso e estão inclusive influenciando, se engajando com empresas e fazendo disclosure das suas atividades. Então, essa é a fotografia que a gente tem dos investidores, tá? Especialmente sobre clima, objeto maior aqui talvez na nossa conversa, olhando as recomendações, incluindo também ESG, a predileção dos investidores é realmente pelo uso do rating. Com todas as críticas que existem no mundo para os aspectos aqui de classificação de risco, esse pragmatismo e o ceticismo que eu mencionei dos investidores faz com que o consumo de uma informação organizada por terceiro, geralmente, classificando, né? Quer dizer, se uma empresa tem rating B e a outra tem rating A, né, ele tem uma condição de fazer uma avaliação maior do seu apetite de investimento e risco na hora de fazer os seus aportes ou, eventualmente, de monitorar sua carteira. Esse é um aspecto que o investidor gosta. Então, é apenas uma fotografia, tá? Quer dizer, não entrando aqui do ponto de vista de crítica. E quando a Luciane mencionou, né, quer dizer, puxa, e falta de uma espécie de regulação no mundo, isso é bem verdade, ainda que a própria regulação do rating tradicional de crédito, ele também, de certa forma, seja regulado pela CVM, a gente não vê, digamos assim, um debate maior sobre aspectos generalizados de metodologia. Cada casa tem a sua e, eventualmente, o investidor que contrata usa essa informação ali, enfim, como lhe convém, para apoiar, de certa forma, uma tomada de decisão. Eu acho que um ponto que está sendo bem discutido para os investidores, e esse é um aspecto, Luciano, que talvez fique até como, e também, Nathalie, para uma sugestão adicional, é que o debate que está colocado hoje entre os reguladores globais, a gente tem acompanhado, é o aspecto de asseguração dessas informações. Fora do Brasil, a asseguração das informações, e aí aqui a Luciane vai puxar minha orelha de novo, mas em todos os fóruns que eu participo, todos, né, o pessoal chama ainda de informações não financeiras, e uma vez no primeiro evento que você mencionou, você puxou a minha orelha, falou, Fábio, ninguém usa mais isso, está em desuso, etc. E aí eu fui para uma reunião só com contabilistas, inclusive fora do Brasil. E aí eu usei essa informação, tudo, não, aqui a gente usa não financeira mesmo. Tá? Então, eu vou refletir isso aqui, recebendo seu puxão de orelha, né? Que quando a gente está discutindo a asseguração de informações não financeiras, fora do Brasil, a leitura que está na mesa de discussão hoje é de que as Big Four, as empresas de auditoria, não teriam escala e condição para fazer isso sozinhas. Esse é um debate que está no CBPS, de modo que os reguladores globais estão permitindo que consultorias também façam asseguração de informações de sustentabilidade, aspas, as não financeiras. Aqui no Brasil, esse é um debate quente, de se as consultorias também vão poder fazer esse tipo de asseguração. E tem um segundo ponto, é que globalmente existem os dois tipos de asseguração. No bom português aqui, você tem uma que é mais restrita e a outra que é mais ampliada, que são aquelas que já usadas ali nas informações financeiras, né? De que globalmente você está começando com uma asseguração de sustentabilidade mais restrita, mais restritiva antes de fazer a completa, tá? Então, eu acho que esse é um debate importante aqui no Brasil, porque o investidor que está incorporando essas informações na sua tomada de decisão, ele quer que essa informação tenha uma verificação externa de qualidade. Então, não basta simplesmente, se hoje, né, na resolução 59, você tem enfim, uma possibilidade de fazer isso no modelo de pratique ou explique, entre aspas, né, vou chamar aqui de um modelo mais voluntário e voluntarista das companhias de fazer, quer dizer, você não tem ainda uma base de comparação concreta, quem dirá do investidor usar essa informação efetivamente para sua tomada de decisão se ela não for assegurada? Para a gente não cair numa linha, com todo respeito, obviamente, às companhias, mas numa linha de narrativas, né? Então, essa preocupação do investidor, ela é bastante, eu acho que importante, tá? Dos outros pontos aqui, bem de olho no relógio, que a gente tem aqui mencionado pela Luciane, primeiro eu acho que eu tenho que realmente parabenizar essa dedicação, esse cuidado metodológico que ela tem, levantando aqui as empresas, fazendo levantamento de todas essas informações aqui dos formulários de referência, e concordando em grande medida com as sugestões, mas eu sempre me lembro, estou olhando aqui seus comentários que eu fiz, mas eu vou fazer comentário mais geral,
desse ponto da regulação. E aí, lembrando aqui do chapéu de regulador, certa feita eu ouvi, eu repito isso como mantra, Luciano, talvez para encerrar aqui, não tomar muito tempo, né? Que eu ouvi de um ex-diretor do Banco Central, com qual eu tive o prazer de trabalhar de maneira muito próxima. Ele tinha algumas frases, assim, depois de ter vivido seus 40 anos de sistema financeiro, de dizer o seguinte: olha, você sabe que não é só o regulador que tem que estar preparado tecnicamente para fazer uma boa regulação, a gente tem que ter em mente que o mercado tem que estar preparado também para recebê-la. E quando a gente olha o mercado brasileiro, é aqui que o Alperovitz puxa minha orelha, né? Eu entendo que a gente ainda talvez não esteja totalmente preparado do ponto de vista de mercado para dar um salto tão grande. Precisamos sim puxar, mas as próprias companhias têm uma resistência muito grande para essa linha de aumentar os questionários. Então, você pergunta sobre o Easy, que são 120 perguntas que são colocadas, muitas delas, sem fazer juízo de valor se eles estão certos ou estão errados, fazem uma crítica de, puxa vida, mais um formulário que eu tenho que preencher. Mas então tem uma ladainha que vem de lá que a gente precisa levar em consideração, obviamente, na hora aqui de pensar regulação. Aspecto, para concluir, aspecto climático hoje no mundo é uma linha de vanguarda. A gente trouxe vários eventos educacionais aqui para os investidores, e se existe uma crítica hoje por parte do mercado, só para citar um exemplo, de que não incluir aspectos de escopo 3 em regulações globais, como a própria SEC eventualmente está avaliando nos Estados Unidos, se isso é uma crítica para alguns, a gente precisa perceber que não é trivial para as próprias companhias fazer essa adaptação, só para citar um de escopo 3, mas só estou usando isso como exemplo, que vale para tantos outros indicadores. Então, acho que tem uma curva de aprendizado que a própria Nathalie mencionou, e eu estou mais convencido e mais, talvez aqui, resignado de que a gente vai precisar navegar. E felizmente a gente tem aqui, enfim, uma regulação global que está puxando, a IOSCO está discutindo, e eu acho que não demora para a própria CVM acabar incorporando isso em alguns 12 a 24 meses, né? Aqueles que até outro dia estavam mais ansiosos, eu acho que a gente vai ter que realmente entender que a gente vai precisar passar por esse ciclo de amadurecimento aqui, Luciane. Obrigada, Fábio. A questão, acho que não é se as pessoas dizem, só um pequeno comentário sobre a questão do não financeiras, né? Se elas dizem não financeiras ou se elas usam o termo sustentabilidade. A questão é qual dos dois está correto. Particularmente, eu fico pasma de ainda se pensar que sustentabilidade não tem impacto financeiro. Isso está provado por alguns estudos já tem algum tempo. Eu sei que o que você descreveu é tudo verdadeiro. A questão é satisfatório? É esse o mundo que a gente quer? Esse mundo é sustentável? Esse quadro que você descreveu é sustentável? E nesse ritmo, as empresas não gostam, elas não querem. Isso vai resolver o nosso problema? É só essa provocação. Raquel, a palavra é sua e muito obrigada. Já vou fazer o disclaimer para você não gastar tempo com isso. Raquel está doente, aceitou esse convite, ela não estava doente ainda. Ela está sem voz, gripada, e assim mesmo vai dar uma pequena contribuição aí, porque ela representa uma importante associação também de investidores institucionais, assim como a do Fábio, só que especificamente as entidades fechadas de previdência complementar. A Abrap tem mais de 240 afiliados, certo, Raquel? De um universo de 270 e poucas entidades registradas na Previc, no Brasil. Raquel lidera o Comitê de Sustentabilidade com grande entusiasmo há muitos anos. Ela trabalha na Real Grandeza também, é um fundo de pensão brasileiro importante e é pioneiro na agenda ESG, e ela busca liderar pelo exemplo aí outras instituições desse setor nessa mesma agenda. E vamos ver o que você conseguiu refletir nessa condição precária de saúde, mas que você deixou o teu entusiasmo pelo tema prevalecer. Vamos lá. Eu acho que vai sair alguma coisa. Vai. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui refletindo sobre a fala de Fábio, de Nathalie. Eu concordo, os reguladores estão fazendo os seus papéis.
Mas ainda a gente, eu acho que vai precisar de uma ação conjunta para a gente chegar no ponto que a Lu tanto almeja, né? E que esse estudo está trazendo. As mudanças climáticas, elas têm sim um impacto financeiro do ponto de vista social, ambiental e econômico nas empresas. E a gente precisa de métricas para analisar isso. E a gente sabe que as empresas não estão reportando isso e não tem uma preocupação ainda sólida com relação a isso. E, ao mesmo tempo, também os investidores ainda não atentaram para isso da maneira como eles precisam. Qual é o grande medo, né, do investidor, né? O que deveria ser o grande medo dos grandes investidores? Os riscos que a gente pode estar atrelado, né, num investimento que não está reportado da melhor maneira. Quando eu faço um investimento e eu não tenho uma métrica, uma metodologia, quando eu não tenho, por exemplo, a empresa tem processos, só que eles não estão ali numerados, não estão com seus valores, né, de possíveis sanções. Quando eu tenho riscos ambientais severos, né, com possível morte, dano ambiental grave de muitos anos, se isso não está elencado no relatório, se eu não tenho previsão e provisão orçamentária para esses riscos, e eu estou investindo numa determinada empresa, eu estou correndo um risco gravíssimo. Se eu tenho a responsabilidade fiduciária me acompanhando, eu estou perdido, né? Então, meu entendimento aqui, falando rapidamente, a gente tem a legislação que não pode correr como a gente acha que pode, por uma série de razões que a Nathalie muito bem explicou e que o Fábio também detalhou. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem o papel do investidor como um grande influenciador das empresas investidas hoje. Quando eu vejo uma JBS dizer que não se aplica numa resposta que ela tem, é muito complicado, né? Eu não sei se a gente dividir nessas perguntas, né? Se a gente colocar, a gente dividir por patrimônio, né? Pequenas, médias, grandes, etc. Quando a gente divide essas perguntas, empresas de grande patrimônio são obrigadas a responder, não tem historinha de não se aplica. Eu não sei se seria interessante fazer isso, porque é cabuloso, né? Você vê um não se aplica para uma coisa que ela tem como responder e tem como esclarecer para os seus investidores, né? Então, acho que cabe sim ao investidor influenciar, cobrando. Eu sei, a gente, na própria ABRAP, nós temos lá guias de análise de gestão já com ODS, com TCFD, análise de gestão ASG com ODS, com TCFD.
outras instituições também já fizeram seus guias, já montaram, mas cada vez mais a gente deve investir em treinamento para os investidores sobre os critérios ASG, sobre essas métricas, sobre análise de risco, que eu vejo isso muito fraco. Onde eu vou, eu verifico a coisa muito rasa, né? Quando as pessoas estão analisando o risco, especialmente a ESG. E aí você pode cair, com certeza, muitos têm dado tropeções, têm se machucado, mas em algum momento a gente vai dar de cara com um grande escândalo de um grande investidor que caiu. Mais alguns, como da Americanas incêndio. Caiu em desgraça, né? E a gente não quer isso. Então, eu acho que a grande motivação seria a união, né, do investidor cobrando, além do regulador insistindo, né, na regulação e pedindo o detalhamento dessa regulação. É lógico que progressivo, porque senão a gente vai ter, como o Fábio falou, um retorno, né? Mas o detalhamento, então, o estudo que vocês fizeram vem para isso, né? Para influenciar nesse detalhamento. Mas o investidor ele tem que estar junto o tempo todo. É isso. Obrigada. Raquel, trouxe uma contribuição muito relevante. Você e o Fábio tocaram numa questão essencial, né? Porque que adianta esse esforço de divulgação se o investidor não estiver preparado para usar as informações, não souber o que fazer com elas. Isso abre o próximo capítulo do nosso estudo, né? Que eu já aviso a vocês que vai ser lançado em março do ano que vem, que é a incorporação de fatores ESG mais robusta na regulação de investidores institucionais, ou seja, seguradoras, entidades de previdência abertas e fechadas. Então, agora o que vem primeiro, né, Fábio? A gente falou disso ontem rapidamente. É o ovo ou a galinha, né? Tem que ter as informações para quem quer usar. Todos os investidores estão com o mesmo apetite para usar informações ESG? Claro que não, a gente sabe que não. É uma minoria que sabe usar essas informações ainda? É uma minoria, eu sei, você relatou, Fábio, a gente sabe. Agora, o papel da CVM, fica essa provocação, de novo, resumida para a Nathalie, para a CVM como um todo, é proteger a todos, né? Então, vamos nivelar por cima os que têm apetite para integrar fatores ESG e os que não têm. Vai ter um monte de investidor que não vai olhar nada disso? Vai. Dá trabalho para as empresas? Dá. Agora, Raquel, eu nem acho que a JBS e todas as outras empresas do agro que não divulgam, que disseram não se aplica, não necessariamente elas têm. Na verdade, é um trabalho dos diabos gerenciar riscos na cadeia de fornecedores. Levantar informações, sobretudo na pecuária, que tem vários níveis, né? O gado chega a passar por 5 propriedades diferentes. Dá um trabalho dos diabos, mas quem quer exportar para a União Europeia, por exemplo, vai ter que fazer isso, se quiser continuar exportando para a União Europeia, tá? Então, dá trabalho, mas também dá lucro. Tudo isso aqui que a gente falou não é fácil, não, gente, porque analisar essas informações todas, exigir... O mais fácil é regular, né? Dali, ó, empresas, vocês divulguem. Investidores, vocês usem. Regular não é fácil, não, muito difícil. Regulador está sujeito à pressão, certo, mas ainda é mais fácil do que as empresas de ter que levantar essas informações todas e publicar, sobretudo em relação à cadeia de valor, detalhando por local de produção como são as tendências, as novas tendências aí globais, né? Gente, tudo isso que a gente está discutindo aqui é uma briga entre passado e futuro. O que sempre se fez, e esse quadro que o Fábio descreveu, a Raquel reforçou, né, a atenção dos investidores é insuficiente, não estão preparados o suficiente. É o passado, é o que nos trouxe até aqui, nos trouxe até a emergência climática, nos trouxe até a degradação da biodiversidade, que o mundo tem mais cabeça de gado do que pessoas, nós estamos destruindo a biodiversidade selvagem, nós estamos aumentando as desigualdades sociais, em vários aspectos, indicadores, nós estamos andando para trás enquanto humanidade. E o setor financeiro ele é o coração da economia, talvez o pulmão também, né? Num país
e que pode-se dizer que é um país de classe média como o Brasil, não é um mercado financeiro sofisticado, mercado de capitais pequeno para o tamanho da nossa economia, mas vamos dizer que 2/3 da nossa economia passa diretamente pelo setor financeiro, se não for via mercado de capitais, é via setor bancário, crédito bancário. O setor financeiro tem um papel transformador essencial, e todas as pontas do quebra-cabeça precisam atuar. O setor produtivo, que precisa levar isso a sério, precisa de um empurrãozinho do investidor e do concedente de crédito para levar isso a sério. Isso é bom para o negócio da empresa, isso não vai prejudicar os resultados financeiros dela, pelo contrário. O empurrãozinho do regulador das instituições financeiras para que elas olhem para isso, o empurrãozinho do regulador de mercado de capitais para que as empresas sejam mais transparentes também. São vários empurrãozinhos que dependem de conhecimento, de determinação e de visão, sobretudo, né? E muitos vão perecer nesse caminho, não pelo esforço de divulgar informações. Só isso que eu discordaria de tudo que você falou, Nathalie. Não acho que nenhuma empresa vai quebrar pelo esforço por divulgar informações. Quem vai quebrar é quem não faz esforço por medir e divulgar informações, no longo prazo. Quem se preparar primeiro, quem sair na frente vai sair em vantagem. Agora, não é fácil. A gente não tem tempo para debate hoje, porque eu falei bastante, Nathalie também, Fábio e Raquel deram contribuições maravilhosas também. Mas, enfim, o estudo que a gente fez, eu quero convidá-los para ler, inclusive ver as informações por empresa, se quiser, que a gente coletou informações públicas, né? Então, a gente vai publicar. Hoje o estudo está lá no site, acabou de ser diagramado, ainda vai ter algumas pequenas alterações de forma, mas entre hoje e amanhã a gente vai publicar no site todas as tabelas com uma coluna para cada empresa, para formulário de referência, para relatório de sustentabilidade, para questionário CDP, tá? Tudo isso. E o estudo tem anexos vários com as tabelas setoriais, porque, como a Nathalie já observou, tem muita diferença entre desempenho de setores. Sim, e dá para focar por partes. Falar em agenda climática, ambiental e social é focar nas peculiaridades de setores. Esse é um passo, é um estágio importante de maturidade que o setor financeiro brasileiro precisa dar. E que começa a dar, e a gente está aqui para tentar acelerar e ajudar a acelerar, tá? Agradeço demais a participação de vocês, esse primeiro diálogo, que vai se estender por muitos outros espaços, né? Assim, está à disposição para isso. A gente está aqui para apontar problemas, apontar soluções e ajudar com soluções. Contem com a gente para tudo isso, tá? Então, agradeço também a todos que ficaram até o final. Henrico, que prazer revê-lo, colega do BC, está terminando o doutorado na área de sustentabilidade. Agradeço de novo Daniel e Mariana, que fizeram a coleta das informações das 60 empresas, trabalho de muita dedicação. Sem vocês isso teria sido impossível. Agradeço aí o Wix, que viabiliza esse nosso trabalho na agenda de Advocacy em Regulação Financeira ESG, na presença do Luca, que está aqui conosco. Os escritórios de advocacia, Orlando do BID, que já esteve no Ministério da Fazenda, a gente se conheceu também no Lab. Que bom saber que você continua firme nessa agenda. E a CVM, BGC, que está aí representando o setor produtivo, né? A gente teve pessoas da Ambima aqui também, nos ouvindo, e vamos seguir dando conta que os desafios são grandes, e ao invés de reclamar deles, vamos colocar mãos à obra, gente, vamos juntos. Um abraço. Obrigada, Luciana.